Neste momento, iniciamos o painel promovido pelo MDIC, CNI e Governo do Reino Unido, ações e oportunidades para a descarbonização industrial no Brasil, possíveis ganhos rápidos, quick wins, até a COP30. Este painel tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o que o governo e o setor industrial brasileiro já estão fazendo para viabilizar uma economia de baixo carbono, refletir sobre os principais desafios desse processo e chamar a atenção da comunidade internacional para possíveis oportunidades e ganhos rápidos que o processo de descarbonização da economia brasileira oferece no caminho para a COP30. Estão no palco aqui conosco o Superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, a diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, ICS, Maria Neto, a diretora executiva do Instituto Transição Energética, Rosana Santos, a gerente executiva de novos negócios da Way Carbon, Luísa Valentim, a gerente de energia e descarbonização da indústria na Embaixada do Reino Unido e moderadora desse painel, Elisabetta Albernaz. E também chamamos agora para as palavras iniciais, chamamos ao palco o diretor de Financiamento e Transições Setoriais do Departamento de Segurança Energética e Net Zero do governo britânico, Ed Weber. Thank you, colleagues. Let me start by saying a big thank you to CNI for inviting me to speak here today. I will try to be brief, but also hopefully invigorating. Let me start by saying we see the industry decarbonisation challenge as one of the most important issues facing us at the moment. As it currently stands, the global industry sector is on course to become the largest source of global emissions in the 2030s. At the same time, we see a green industrial revolution already underway and rapidly accelerating. And that means huge amounts of innovation, huge amounts of investment, and new supply chains, new SMEs, new jobs being developed around the world. And we see Brazil in particular as being ideally positioned to lead in that transition over the coming years. It has an existing world-class clean energy matrix. It has potentially some of the most cheap hydrogen in the world. And it has an existing broad and deep range of companies, SMEs and innovators across the country. Empresas e inovadores em todo o país participando desse processo. É por isso que na COP28 o Reino Unido e o Brasil concordaram em lançar uma das parcerias de piloto mais importantes do mundo. Uma em descarbonização industrial com um hub e um hub de transição energética. Essas iniciativas foram desenvolvidas para coordenar as iniciativas do Brasil e do Reino Unido e também os pacotes de assistência internacionais que existem, mobilizando-os para apoiar a transição energética no Brasil e de emissões também no país. Estamos trabalhando nos últimos anos para que esses hubs comecem a funcionar e tenho a felicidade de dizer que já estamos vendo resultados este ano, que incluem a nova plataforma de investimentos do Brasil que foi lançada na COP29. Nós já lançamos o nosso pipeline, que está crescendo rapidamente de investimentos. 30 mil libras já foram levantadas para os próximos anos, que incluem novos projetos que serão anunciados no próximo ano, utilizando o programa de investimentos do Reino Unido e que nós discutiremos aqui no dia de hoje, e novas parcerias entre a especialidade de pesquisa no Reino Unido e a especialidade do Brasil aqui em campo. E no seminário do Seminai deste ano, nós lançamos um edital com o propósito de replicar algumas das experiências que tivemos no Reino Unido no desenvolvimento de grandes clusters multidisciplinares ao redor do mundo.
Bom, essas foram as nossas conquistas até o momento. Nós faremos anúncios ao longo das próximas semanas, inclusive aqui na COP30. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o trabalho no nível internacional para a tentativa de fortalecer a qualidade e quantidade do financiamento disponível visando a descarbonização. E no mesmo seminário ministerial em Nova Iguaçu, nós lançamos também um programa de descarbonização que trará um programa olhando especificamente para a descarbonização no país, e estamos tentando garantir que o Brasil esteja bem posicionado para desenvolver esse programa. Lançamos também no início desta semana, o nosso primeiro-ministro esteve aqui, para lançar algo chamado o Mecanismo de Mercado CIF, para vender papéis dentro do CIF, incluindo o programa de descarbonização, e nas nossas estimativas isso deve mobilizar cerca de 7 bilhões de libras, aliás, bilhões de dólares em financiamento adicional para os próximos anos. É um desafio muito empolgante, uma oportunidade muito empolgante. Temos excelentes parceiros brasileiros no governo, na sociedade civil e na indústria. Estamos aprendendo muito e também vendo tentativas interessantes de replicação que estamos fazendo aqui no Brasil e em outros países. Então, fiquem de olho nesse espaço, e eu posso dizer que nós estamos trazendo resultados ainda melhores para o futuro. Eu agradeço ao meu colega Jacob, que vai falar um pouquinho mais sobre esse programa de descarbonização da indústria em particular. Jacob. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito à CNI pelo convite e também aos governos do Reino Unido e do Brasil também. Para aqueles que não conhecem o CIF, talvez vocês tenham ouvido falarmos sobre ele em alguns momentos. É importante dar um pouco do histórico de quem nós somos. Nós capitalizamos 12,5 milhões de dólares em financiamento, exclusivamente apoiando os maiores bancos de desenvolvimento multilaterais do mundo para atacar desafios que eles têm muita dificuldade de atacar sozinhos, o maior deles sendo a mudança climática. Com mais de 12 milhões e meio de dólares, esse trabalho se estendeu para a integração de transição energética, soluções para descarbonização, entre outras iniciativas. O Brasil tem sido um dos principais parceiros do CIF desde a nossa concepção, seja apoiando a integração de energias verdes, gestão de ecossistemas, modernização de matrizes energéticas. O Brasil tem sido um excelente parceiro para o CIF. Os nossos esforços mais recentes no Brasil permitem o apoio do primeiro desenvolvimento de hidrogênio verde do seu tipo, em que o nosso CEO, Terry A. Badagassin, visitou recentemente o porto com o ministro Adil Abed. E ele ficou entusiasmadíssimo com os avanços feitos aqui no Brasil. Para os que não estão cientes, esse investimento sozinho deve trazer para cada dólar do nosso investimento 130 dólares de retorno. Só para demonstrar a potência desse tipo de investimento em diminuição de risco. E talvez ainda mais importante seja a indicação da forte visão do Brasil de fortalecer a produtividade, inovação e produtividade com essa transição energética. Com a descarbonização da indústria, com os acordos da presidência do G20 e a curadoria desses hubs são um exemplo
concreto de como a descarbonização da indústria deve ser endereçado não apenas no Brasil, mas no cenário global. É nesse espírito que o CIF lançou as expressões de interesse, ou que eu chamo de chamada global por propostas para descarbonização em Foz do Iguaçu, apenas um mês atrás, às margens do Ministério de Energias do G20. Com US$ 1 bilhão em financiamento e concessões, em vários setores, incluindo o de cimento, concreto, alumínio, com o hidrogênio verde e muitos mais. O que mais entusiasma nessa plataforma, para além da grande ênfase na liderança, que é uma novidade para nós também, é que ele será sustentado pelo primeiro mecanismo de acesso aos mercados para qualquer fundo de desenvolvimento neste espaço. Isso empolga a todos nós trabalhando na transição energética e no clima, mas para todos nós, nesse mundo mais amplo de assistência global, acredito que haja apenas mais um fundo que tenha perseguido o acesso aos mercados de capitais, ligado à luta contra a mudança climática, que não será feita somente pelo governo. Nós precisamos envolver o capital privado. Então temos muito orgulho da liderança incrível, incluindo a que foi mostrada no Reino Unido, para trazer esse mecanismo, como vocês ouviram do Ed, está listado na Bolsa de Londres com vários papéis sendo lançados também. Eu vou pausar aqui, só gostaria de agradecer o governo do Brasil e do Reino Unido pela sua liderança no G20, obviamente a CNI por trazer essa iniciativa que nós esperamos traga ainda mais seguidores e seja replicado. Em 2025, teremos não apenas a presidência do Brasil após a do Azerbaijão, mas também a presidência do G7 e G20, apresentando uma oportunidade de ecoar todo esse trabalho que nós esperamos ganhar ainda mais escala. Muito obrigado. Gostaria apenas de anunciar a presença do secretário de Economia Verde e Descarbonização da Indústria do MDIC, senhor Rodrigo Rolemer. Elisabetta, a palavra é sua. Alô? Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Ed, obrigada, Jacob, pela participação. É muito importante ter vocês aqui. E muito obrigada aos nossos panelistas também pela presença. Estou muito feliz de ter esse grupo de peso reunido aqui hoje para a gente poder falar um pouco dos desafios, oportunidades, principalmente focar nos quick wins, o que a gente pode ganhar rápido até a COP30 em termos de descarbonização da indústria no Brasil. Então, para a gente começar, a primeira pergunta é para a gente falar um pouco dos desafios enfrentados atualmente pelo setor para alcançar uma economia de baixo carbono e como as parcerias internacionais, como a do Reino Unido, a do CIF, podem auxiliar na superação desses desafios e acelerar o processo de descarbonização. E aí, para os colegas que ganharam projetos da chamada UK Pact, eu queria pedir se vocês pudessem conectar com o que os projetos de vocês farão no próximo ano, acho que seria muito importante. Então, passar primeiro a palavra para o secretário. Bom dia, boa tarde, né, a todos e a todos. Cumprimentar o Ed, o Jacob e a todos que estão aqui participando dessa mesa. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento ao Reino Unido por uma parceria firme, não apenas com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas com vários ministérios, vários representantes do governo brasileiro. Nós estamos muito empenhados nessa agenda. Nós entendemos que a agenda de descarbonização é uma necessidade mundial
e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para países como o Brasil, que já tem uma matriz energética 50% limpa, uma matriz elétrica com quase 90% limpa e com uma capacidade muito grande de expansão dessa matriz energética. Nós estamos trabalhando na construção de uma estratégia nacional de descarbonização, fazendo isso em conjunto com a indústria e focando nos 6 setores intensivos em energia de difícil abatimento, que são responsáveis por 85% das emissões da indústria no Brasil. O setor de aço, cimento, química, papel e celulose, alumínio e vidros. Nesse momento, a prioridade é identificar quais são as tecnologias mais adequadas para cada setor avançar no seu processo de descarbonização e quais os instrumentos da política pública que podem ser utilizados e como podem ser utilizados para acelerar esses processos, tanto do ponto de vista do crédito, quanto do ponto de vista do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Estou vendo ali a professora Tanara, que é representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também os instrumentos da compra pública, para incentivar esses setores, que são setores prioritários dentro da nossa economia. É importante registrar que, com o avanço do marco regulatório, também isso foi extremamente importante, especialmente no caso das indústrias, a aprovação do marco regulatório do hidrogênio, a aprovação do combustível do futuro, em função dali tem a regulamentação da captura e estocagem de carbono, também a criação de mandatos para o biometano, que nós entendemos que, a médio prazo, podem se constituir em alternativas importantes para a descarbonização desses setores, especialmente do aço, do cimento, enfim. Agora, é importante ressaltar que, para nós, no Brasil, é muito importante que essas oportunidades de descarbonização tragam benefícios para o conjunto da população brasileira. Dentro da missão número 5 da Nova Indústria Brasil, bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética, nós queremos, por exemplo, utilizar o hidrogênio para adensar as cadeias produtivas a montante e a jusante da produção de hidrogênio. Nós entendemos, por exemplo, que a regulamentação do hidrogênio vai estimular a implementação de projetos de eólicas offshore no Brasil. Temos um grande potencial, hoje temos já 100 projetos, em torno de 100 projetos no IBAMA pedindo licenciamento, além de uma grande capacidade de produção de energia eólica onshore, de energia fotovoltaica, nós temos também uma grande oportunidade da produção de eólicas offshore, que é um outro instrumento, regulamentação legal, que está prestes a ser aprovada, a ser concluída no Congresso Nacional Brasileiro. Mas a gente entende, por exemplo, no Porto de Pecém, que, ao produzir hidrogênio, nós temos ali condições de médio prazo de descarbonizar a nossa produção de aço. A gente produzia um aço verde, a gente tem ali uma planta da ArcelorMittal, como a gente vê também a oportunidade de produzir hidrogênio para a produção de fertilizantes, para a produção de um cimento também verde, ou seja, nós queremos agregar valor no Brasil. Um outro projeto de hidrogênio que nós estamos muito animados com ele, inclusive foi o primeiro projeto a entrar na plataforma do ITA, do acelerador da transição industrial, é uma produção de fertilizantes verdes a partir da produção de hidrogênio no centro do Brasil, na cidade de Uberaba, ali onde está concentrado o agronegócio brasileiro. Nós temos todo o interesse em aprofundar essa parceria com o Reino Unido, porque sabemos que o Reino Unido já avançou muito nos seus processos de descarbonização industrial, especialmente trocando
as energias que alimentam o setor industrial no país, e é fundamental essa facilitar financiamentos a taxas mais adequadas. Nesse sentido, tanto a plataforma Brasil de financiamento climático para a transformação ecológica, como o acelerador da transição industrial, ITA, como o CIF, são instrumentos muito importantes para a gente buscar financiamento junto com o nosso Banco de Desenvolvimento, o BNDES, para viabilizar esses investimentos. Por fim, eu queria deixar registrado que eu tenho muita convicção de que o Brasil é o local adequado para receber empresas do mundo todo que precisam acelerar os seus processos de descarbonização. Nós temos aqui energia renovável abundante, segura, barata. Nós somos um país democrático, nós temos segurança jurídica e somos um país que, do ponto de vista geopolítico, temos boas relações com todos os países do mundo. Portanto, podemos ser um local bastante interessante para receber indústrias do mundo todo e nós gostaríamos de aprofundar essa nossa relação já muito positiva com o Reino Unido, atraindo muitas empresas do Reino Unido para atuarem no Brasil. Muito obrigada, secretário. Passando agora a palavra para o Davi, para falar um pouco da perspectiva do setor industrial. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Elizabeth, obrigado aí pelo convite também, todos os representantes aqui da Embaixada, colegas de painel. É sempre uma oportunidade de estar aqui podendo falar, até porque acredito que existe um ponto-chave que a gente precisa trabalhar melhor, que é a parte da comunicação. Acho que o Brasil, indústria, vários setores econômicos precisam comunicar melhor a sua agenda de transição para baixo carbono e seus cases de sucesso também. Esse foi um dos maiores propósitos da construção desse stand, da gente incentivar e aprimorar cada vez mais essa variável comunicação para que a gente tenha aí um avanço até em termos também de negociação. Então, acho que é um ponto que vale a pena a gente sempre estar investindo para que a gente possa dar ciência e dar publicidade adequada aos temas que a indústria brasileira vem colocando e também em termos de posicionamento, em termos de competitividade, em termos de agenda de baixo carbono. Eu acho que falar em Queens, claro que sempre a gente tem a ideia de estar descarbonizando mais, de estar melhorando mais, atendendo às metas e tudo mais, mas eu acho que o Brasil hoje já está na vanguarda. Esse trabalho ele iniciou na década de 70, na verdade até bem antes, quando você pensa em hidrelétrica e tudo mais, mas década de 70 a parte de combustível, no pró-álcool, e desde então a gente foi evoluindo, aumentando o percentual, desenvolvendo novos produtos. Hoje eu não vejo em outro país, quando você chega num posto de combustível, que você tenha tantas opções assim, de biodiesel, de etanol, a mistura na própria gasolina, que já tem um percentual bem definido, percentual que, inclusive, já foi calibrado dentro do combustível do futuro. Então, já é uma política pública também que estimula para que a gente possa fazer essa transição também no setor de transporte. Então, você vai tratar SAF, você trata etanol, você trata HVO, você trata biodiesel, CCUS. Então, um portfólio que vai estimular realmente aí essa transição dentro do transporte. Temos aí também, estava se falando muito de hidrogênio. Hidrogênio, claro, a gente precisa trabalhar bastante ainda para que ele possa se tornar efetivo. O Brasil hoje tem uma competição em relação ao que vai ser bom ou não, determinando de acordo com o setor, de acordo com a região, de acordo também com a questão da competitividade. Então, você tem várias alternativas hoje, hidrogênio é uma delas. Mas o que tem de evolução hoje que eu vejo é um marco legal. Um marco legal que, na minha visão, ele trata um lado da política pública bastante relevante. Hoje a gente está muito acostumado em trabalhar comando, controle, fiscalização, e esse marco ele vai trabalhar ao lado do incentivo econômico.
seja na suspensão de alguns tributos por determinado tempo, de PIS, COFINS, imposto de importação, seja aí pela acumulação de créditos fiscais, né? Então, isso é meio raro da gente ver, mas começa a acontecer. E acreditamos também que esse é o lado da política pública que vai virar a chave, né? Temos outros, aí acho que o secretário Hollenberg colocou muito bem, né? Uma agenda verde bastante ampla, eólica offshore, né? Mercado de carbono aí avançando também agora já na Câmara. Temos aí uma política pública de economia circular pronta, né? Aguardando só aí um ambiente para ser votado, né? Inclusive, ano que vem, todos convidados, a CNI, junto com o Fiesp e com a Citra, né? Uma empresa, aí, uma instituição finlandesa, vai realizar o maior evento de economia circular do mundo, né? No mês de maio. E recebemos aí também vários eventos de grande porte, como o B20, né? Que a CNI coordenou todo o trabalho. Ano que vem a gente recebe os BRICS e, com certeza, essa agenda aqui que a gente está discutindo vai ser pauta nas próximas edições, como vem acontecendo também, por exemplo, na Índia, na Itália, na Indonésia, que foram trabalhadas aí com bastante intensidade, né? Obrigada, Davi. Com certeza o Brasil já está muito avançado e tem tudo para continuar na vanguarda desse processo. Então, passando para os implementadores dos projetos, eu queria passar a palavra primeiro para Maria Neto, o primeiro projeto sobre financiamento para descarbonização do portfólio do UK Pact. Muito bom. Primeiro, boa tarde, como dizia o Hollenberg, a todas e a todos. Prazer para o Instituto Clima e Sociedade estar aqui para conversar um pouco a colaboração com o governo da UK, com o Climate Investment Fund e também aqui com o governo e o MIDIC e o CNI, né? Então, assim, o que a gente vê como oportunidade? Eu acho que esse hub que foi criado com o apoio da UK e com o MIDIC, ele tem um potencial muito grande de identificar oportunidades de projetos, metodologias e formas de estrategicamente posicionar as indústrias brasileiras que, como a gente já falou aqui, já são bastante limpas e podem ter potencial de investimentos ainda maior para se descarbonizar. Eu acho que esse é um primeiro aporte. O segundo, também, como o Hollenberg falou, o Brasil pode atrair novas indústrias também. Então, o Hub também pode promover espaços de atração e de promoção, de integração de novas indústrias com o investimento, por exemplo, de inovação, como o caso do hidrogênio verde, que aqui a equipe do CIF comentou, tá certo? E, finalmente, também, que a gente estava falando de inovação tecnológica, existem possibilidades, além da descarbonização das indústrias e de aproveitar a nossa matriz verde, da gente promover, literalmente, novas soluções tecnológicas. A gente está falando aqui dos combustíveis de segunda geração, como, por exemplo, um potencial. Eu acho que tem enorme potencial para colaborar com a UK, pensando em mecanismos financeiros que destravem também essas indústrias, porque inovação precisa de recursos bastante concessionados. Inovação precisa da gente poder pensar em mecanismos inovadores como mecanismos de de-risking, para poder dar garantias e para poder alavancar investimentos novos de mercado. A gente falou do potencial de usar o mercado de capitais, o potencial também de poder acessar o mercado de títulos verdes pode ser uma coisa importante também para a indústria. E pensar também como é que a gente pode atrelar a descarbonização da indústria também a benefícios e a financiamento facilitado. Eu acho que os recursos que estão sendo aí anunciados pelo Climate Technology Fund, pelo CIF, são uma enorme oportunidade. Obviamente, o Brasil vai ter que competir aí com outros países por esses recursos que foram anunciados recentemente, mas existe uma oportunidade enorme de poder captar esse tipo de recursos concessionados e, através dessa nova plataforma que o Brasil lançou com o BNDES, com a Fazenda, com o MIDIC e outros ministérios, pensar em formas de combinar esses recursos concessionados com recursos públicos e privados para poder escalar investimentos. E aí eu acho que tem esse link entre o Hub, que já ajudou a identificar algumas indústrias com potencial grande de descarbonização. A gente vai falar daqui a pouco um pouco dos quick wins, mas acho que tem vários. A gente tem a indústria química com potencial de fertilizantes no Brasil. A gente tem ainda a possibilidade de reduzir emissões em aço. A gente tem formas de promover a construção verde no Brasil e selos verdes para promover o conteúdo nacional. Então,
esses pipelines, esse portfólio de projetos, pode ser um portfólio importante para cada um deles. Provavelmente, o tipo de investimento e incentivos tem que ser, talvez, diferenciado. E a possibilidade, então, de ter uma plataforma que olha isso de forma inovadora, o Hub trazendo essas análises de oportunidade de descarbonização e os recursos concessionados, eventualmente, sendo possivelmente combinados com os públicos e os privados, eu acho que tem uma oportunidade que eu acho que é um pouco a ideia que a gente está falando aqui do mercado de capitais, né? Não é só a gente, não é 250 milhões, é como você pode usar 250 milhões vezes 10 e escalar isso e aproveitar isso como uma oportunidade. Então, assim, a gente está muito contente de estar colaborando com o EMAIS e com algumas outras entidades para pensar um pouco como é que a gente vai, talvez, pensar nesses instrumentos financeiros inovadores. A Climate Bond Initiative também está junto com a gente nisso. E de que forma a gente também pode aproveitar essa oportunidade aí dos novos recursos que vão estar chegando no Brasil. Tá bom? Muito obrigada, Maria. Agora, passando a palavra para a Luísa, para falar do segundo projeto de financiamento que a gente tem nesse portfólio. Olá, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada ao CNI por receber. Já virou aqui um point de referência, né, da COP. Obrigada ao Reino Unido também pelo convite, a Elisabetta. A gente já está aqui na Way Carbon no 4º projeto com o Reino Unido, então a gente tem muito orgulho do trabalho que está sendo desenvolvido, pela oportunidade. E também de estar aqui com esse tanto de estrela nessa mesa, estou muito feliz por isso. E eu acho que, falando dos desafios, né, que eu acho que foi a primeira pergunta que você trouxe da indústria, ela tem um desafio muito grande, né, enquanto se manter competitiva e, ao mesmo tempo, trabalhar com a descarbonização, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o desafio de eficiência energética, que é um dos maiores deles. E, por outro lado, eu acho que, e aí veio um pouco da onde surgiu o nosso projeto, a necessidade de entender as características específicas dos setores industriais do ponto de vista do financiamento climático. Então, o nosso projeto, que a gente desenhou em parceria com o WRI, e estamos muito animadas com esse trabalho, para entender exatamente quais são as demandas, né, do setor industrial. Então, do lado da demanda, quais são as demandas específicas, e, do lado da oferta, que tipo de oferta de financiamento que existe e quais são as características para a gente conseguir unir esses dois lados e atender os desafios específicos da indústria. Então, nosso projeto ele propõe que a gente consiga olhar para esses dois lados e conseguir mapear. E ele vai também entrar num ponto que eu acho super importante, que depois eu vou explorar um pouco mais quando a gente falar de Key Wins, que é a gente conseguir entender que todas essas regulamentações, né, que a gente tem saído, né, então a gente está falando do combustível do futuro, a gente está falando do hidrogênio de baixo carbono, como que elas vão ser regulamentadas para apoiar essa competitividade da indústria brasileira, né? Então, a gente precisa entender, né, o mercado de carbono, como que isso vai conversar com a taxonomia sustentável. E eu acho que isso é um ponto essencial, que a indústria precisa estar muito bem preparada para poder realmente se posicionar e aproveitar essas oportunidades. Obrigada, Luísa. E agora, por fim, para terminar essa primeira rodada, Rosana, se você puder falar um pouco, principalmente do setor do aço, que é o projeto que o EMAIS vai estar trabalhando. Obrigada, Elisabetta. A gente vai estar colaborando com o IX num dos projetos de financiamento, e, em particular, o do aço, que a gente vai tocar. Dentro do nosso projeto, inclusive, a gente vai tentar chegar nos números de investimento, potencial de demanda, potencial de descarbonização, e com um olhar bastante regional, tomando que o que provavelmente é um descarbonizante para quem está perto do hidrogênio, por exemplo, no Porto do Pecém. Se você está numa siderurgia que está mais para o sul ou sudeste, talvez sejam outras rotas de descarbonização que vão ser necessárias. Então, o nosso projeto ele vai trazer esse olhar um pouco mais holístico sobre o Brasil, sobre o que seriam as rotas de descarbonização mais adequadas ou mais cost-effective, né, para cada uma das regiões, inclusive chegando na modelagem disso. Nós vamos fazer uma modelagem econômica e uma modelagem de emissões. É nosso parceiro, a PSR, que vai fazer a modelagem. Mas, assim, por trás de tudo isso, tem uma convicção que está expressa tanto no projeto que a gente
tá, junto com o IX, quanto nesse do aço, que o começo de tudo é aonde está a demanda por esse produto que a gente está fazendo ou colocando no mercado. Porque sem a demanda, a gente pode fazer um esforço gigantesco como sociedade para chegar num aço de baixas emissões que vai ter ou um custo que a sociedade não consegue pagar ou que não seja valorizado como tal. E, nesse sentido, chega um segundo problema que a gente vê, que você estava falando dos desafios, que a gente também vai tentar no nosso projeto deixar um pouco mais claro, é quase que a taxonomia do aço de baixas emissões. Porque o que é aço verde, gente? Não tem uma só definição no mundo. É uma coisa meio incrível, mas não tem. Tem vários, cada um entende de uma forma. Então, a gente vai tentar chegar num lexo, né, do que é um aço de baixas emissões, a partir da onde você começa a contar, e para cada uma das rotas que a gente vai estar trabalhando. Porque, sem isso, não consigo entrar num crédito de carbono, eu não consigo vender isso como aço verde, eu não consigo certificar. E, por fim, também, muitas vezes, a questão da certificação ela é usada também para barrar essa ou aquela rota. Então, quando o mundo hoje, dentro da descarbonização do aço, está muito centrado só no hidrogênio, que é uma rota importante. Mas, para as pequenas e médias empresas, que provavelmente vão ter um acesso mais tardio ao hidrogênio, a gente também vai olhar o que pode ser feito em termos de outras rotas que também cheguem na mesma quantidade de emissões. Em suma, a gente vai tentar trazer um mapa brasileiro aí da indústria do aço, onde está a demanda, certificação, taxonomia do aço, modelagem de emissões e custos, e uma modelagem regional também, da onde promover essa indústria. Perfeito, muito obrigada, Rosana. Agora, passando para o finalzinho do nosso painel, e a gente está atrasado, então vou pedir para os nossos panelistas serem um pouquinho mais rápidos nas respostas, e vou deixar o secretário para o final, para fazer o encerramento. Eu queria que a gente focasse na COP30. Estou vendo aqui que tem muitos colegas na plateia com um aparelho de tradução, então, provavelmente, esse é um tema que deve estar interessando a eles. O Brasil vai sediar a COP no ano que vem, então, pensando no onde a gente quer chegar, como a gente quer estar em termos de indústria, descarbonização da indústria na COP30 e o caminho até lá, quais são os ganhos, os quick wins que vocês veem. Maria, vou passar a palavra para você primeiro. Tá bom. Oi, meu Deus. Alguns quick wins. Eu acho que tem um primeiro, na linha do que o Davi estava dizendo, a indústria brasileira já é limpa. E a gente precisa ter mais consciência disso e rapidamente avançar com essa visão dos padrões brasileiros para poder apresentar o quanto a nossa indústria é limpa. Então, acho que um quick win é a gente poder trabalhar aqui entre todos mais rapidamente para poder fazer isso mais explícito. Eu acho que, sobretudo, para aqueles setores que vão ser afetados com o CBAM, é importante o Brasil ter um posicionamento claro do que é o aço verde para o Brasil, o alumínio verde para o Brasil, mas também o cimento verde, etc. E isso tem o potencial de ser feito, a gente precisa avançar com isso. Bom, então, esse é um tema. Tá? A segunda, eu acho que tem alguns quick wins de setores também específicos no Brasil. Então, a gente tem falado muito com o governo da UK sobre a colaboração sobre o tema de fertilizantes, que é uma área muito interessante, porque o setor de fertilizantes tem indústria química, que tem potencial, como a gente falou aqui, de talvez promover outros tipos de combustíveis, como hidrogênio verde, testar justamente formas de reduzir emissão, quando a gente fala da indústria tradicional. Mas a gente também pode atrair produtores de fertilizantes para o Brasil, e o Brasil também tem soluções de novas tecnologias, de bioinsumos, que são alternativas aos fertilizantes tradicionais. E a necessidade de escalar essa indústria e, ao mesmo tempo, descarbonizá-la,
é muito relevante a nível internacional, porque a gente sabe que também a disrupção que a gente teve de cadeias de valor durante a Covid levou a uma crise enorme, que depois, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, piorou, com relação ao custo dos fertilizantes, e o Brasil é um país agrícola. Então, a redução de custo agrícola com relação a fertilizantes é enorme, é o maior custo da agricultura no Brasil hoje, mas no mundo também. Então, a gente vê uma grande oportunidade de quick win, de também levantar alguns setores de indústrias brasileiras que têm o potencial de atrair oportunidades de inovação, demonstrar descarbonização, mas também, a nível global, poder levantar isso como o que a gente chama breakthrough agenda, ou seja, uma agenda para um setor que, chegando lá na COP30, possa até continuar a ser dialogado dentro da COP e mostrar a nível global o que a gente pode fazer para reduzir preço de alimentos e para reduzir o uso de energia e para modernizar e inovar. Então, isso também é um quick win. E o último, eu insisto, eu acho que a oportunidade com o Climate Technology Fund, da gente demonstrar que a plataforma do Brasil, com recursos concessionados internacionais, e esse esforço do MIDIC agora, com o Hub de Inovação, pode trazer um pipeline de projetos para o final do ano que vem, que já estejam identificados e comecem a ser financiados. Obrigada. Obrigada, Maria. Luísa, vou passar para você agora. Sobre os quick wins, né? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que a gente está aí 1 ano da COP e tem oportunidade de pensar o que são essas demonstrações que a gente quer fazer com a indústria. Né? Então, acho que o primeiro ponto que eu traria, e é um ponto que a gente na Way Carbon tem trabalhado muito, é a gente garantir que toda a indústria está medindo as emissões. Né? A gente sabe que as grandes empresas todas elas já medem, né? Mas a gente precisa garantir que todas as indústrias brasileiras estão usando a mesma metodologia. Então, acho que é um ponto que às vezes é esquecido, mas que é super importante. Um outro quick win, que aí assim, vou lançar aqui, mas acho que é um pouco da preocupação com a capacitação. Né? Como que a gente vai preparar a mão de obra para essa transição energética, para essa transição para o baixo carbono? Como que o setor industrial, a gente sabe que no Brasil hoje a gente está vivendo, enfim, uma crise, né, de mão de obra, a gente tem mais emprego do que pessoas qualificadas. Então, eu acho que esse é um ponto que chama a atenção de como que a gente vai preparar a indústria para isso. E o último que eu queria trazer, que eu já comentei um pouco, é como que todas essas coisas novas, né, como que o mercado de carbono ele vai conversar com o CBAM, quem está fazendo ali a regulação de CBAM no governo federal precisa estar próximo de quem está regulamentando o mercado de carbono, quem define o plano clima tem que comunicar com quem está desenhando a taxonomia sustentável. Então, como que essas coisas todas elas vão se comunicar? Porque as políticas são complexas, elas têm consequências diferentes, e a gente precisa pensar como que elas vão ser regulamentadas para a gente garantir que a gente está falando de uma indústria competitiva e uma indústria que realmente consiga se posicionar com produtos diferenciados, não apenas aí uma exportadora de hidrogênio, uma exportadora de commodities. Então, acho que esses 3 pontos, né, além do que a Maria falou, que eu acho que é super importante também, da gente saber posicionar o setor industrial brasileiro, né, que tem aí os biocombustíveis, que tem a energia renovável como já dado. Né? Então, acho que esse posicionamento do diferencial do setor industrial vai ser muito importante também, a gente todos estarmos falando a mesma língua na COP. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Luísa. Rosana. Eu vou para uma coisa mais technicality dos quick wins. De uma análise que a gente fez, um dos grandes descarbonizantes da indústria, para além do fato de que a indústria brasileira já emite menos, e nós vamos apresentar aqui amanhã, né, Davi? Nós vamos apresentar aqui amanhã para 4 setores, né, a comparação com o mundo, a nossa indústria, a comparação com o mundo. Né, para além desse fato que a gente já tem uma indústria que emite menos, né, um dos grandes quick wins, realmente, dos ganhos rápidos que a gente tem, é a questão da reciclagem. Né? Então, a reciclagem ela é muito importante no aço, ela é muito importante no alumínio, ela é muito importante no vidro, e conversa com a economia circular totalmente. E cada vez que você recicla uma coisa, por exemplo, nas certificações mais tradicionais de aço de baixas emissões, o que é reciclado entra como zero. Então, eu acho que é uma coisa
simples da gente conectar a nossa política já que saiu com a logística necessária para a indústria conseguir acessar mais e mais a questão dos recicláveis, né? O segundo quick win, eu acho, que não é tão quick, mas é um win, né? A gente tem, já por natureza, porque por natureza é intensivo em investimentos, principalmente em investimentos iniciais, quando você vai fazer uma planta nova, vai mudar um processo industrial completamente. Mas tem duas indústrias novas, que elas não estão aí ainda, mas elas são novas, que já foi mencionado aqui, que é fertilizante e Sustainable Aviation Fuel, SAF, né? Que são indústrias onde não tem nada, então tem que se começar a construir, né, a questão dos fertilizantes, que conversa muito com o hidrogênio também, com a indústria do hidrogênio. Mas as duas, uma tem mercado já, nós importamos 86% do nosso fertilizante, né? E a segunda tem um mercado global já, porque tem metas, a IATA já tem metas para a SAF. Então, se a gente correr, a gente consegue absorver uma parte desse mercado, consegue ser um supridor desse mercado. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é a questão do hidrogênio ou até algumas outras rotas. Então, para descarbonização, quick wins, tipo reciclagem, e para outro, novas indústrias, fertilizante e Sustainable Aviation Fuel. Muito obrigada, Rosana. Agora, para encerrar, Davi, se você puder falar um pouco da perspectiva da indústria, desses quick wins e COP30. Tá, não, eu estava aqui lembrando, quando a Rosana estava falando, da parte regulatória, né, porque ela falou IATA, e a gente estava falando de SAF, né, e obrigações, né, e mandatos a serem cumpridos, mas tem IATA, tem CORSIA, tem combustível do futuro. Então, como atender todo esse arcabouço regulatório, né, dadas as condições de vários países, né, Brasil um deles também. Mas acho que esse é um ponto de atenção, porque a gente está falando aqui, afinal de contas, de demanda também, né? A demanda ela existe, então a gente vai precisar ter uma preparação para atender essa demanda, e passa pelo que a Maria falou, de financiamento, né, como preparar melhor em termos de qualificação profissional, né. Isso é ligado também com um trabalho que a própria CNI realiza, então ele desenvolve um mapa do trabalho que, de uma forma prospectiva, ele relata quais são as profissões que vão mais demandar no futuro, e a gente casa isso com uma oferta curricular. Então, num horizonte aí de 5 anos, com certeza, toda essa parte de transição energética, carbono, economia circular, bioeconomias, estão todas mapeadas para que, num futuro próximo, aí, quick win, a gente atenda aí essa perspectiva, né? Com relação à rapidez também, não lembro se a gente iniciou esse trabalho com a Embaixada Britânica, Elizabeth, mas em 2015 a gente iniciou um trabalho de eficiência energética. A eficiência energética ainda é a forma mais barata de você salvar a economia e, com certeza, ter os seus produtos e serviços muito mais competitivos. Naquela ocasião, a gente iniciou com 12 grandes plantas industriais. É um projeto que ele é muito simples, né? Modernização dentro dos processos de uma planta industrial. Não tem aquisição de equipamentos, somente processos. E a gente, após essa fase, lançamos o Aliança 2.0. Agora, ao invés de 12 grandes plantas, a gente está atendendo 24. Mas é um projeto e um programa que tem grande capacidade de ter escala, né? E, com certeza, aí tem grande impacto dentro daqueles setores mais energointensivos que ainda não trabalharam a eficiência energética de forma adequada. Então, somando a isso, traria também tecnologia e inovação, transferência de tecnologia, seriam os pontos que eu queria complementar aqui a partir da fala dos participantes. Perfeito. Muito obrigada, Davi. Secretário, para encerrar a perspectiva do Brasil, do governo, para a COP30. Eu vejo dois grandes desafios e duas grandes oportunidades de ganhos rápidos para o Brasil na COP30. Primeiro é apresentar o Brasil verdadeiramente como ele é, desmistificar a imagem do Brasil em relação a alguns temas, por exemplo, a agricultura, mostrar o quanto nossa agricultura avançou nos últimos anos a partir do Código Florestal, da utilização de tecnologias avançadas, como de integração lavoura-pecuária, floresta, como plantio direto, como utilização intensiva de bioinsumos, mostrar como é a nossa indústria, qual é a pegada de carbono
da nossa indústria do aço em relação à média mundial, da nossa indústria do cimento, da nossa indústria do alumínio, porque eu acho que se as pessoas conhecerem o Brasil verdadeiramente como ele é, isso, do ponto de vista competitivo, nos coloca numa posição muito positiva. Depois, eu apresentaria o Brasil como o paraíso, e eu tenho grande convicção dessa palavra, paraíso, para investimentos em economia verde, num portfólio muito variado de projetos, daí a importância da gente construir essa plataforma Brasil de financiamento climático para transformação ecológica. Estou vendo ali o Márcio Miranda, diretor-geral do Centro de Bionegócios da Amazônia, por exemplo, na área de produção de bioinsumos para um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e que tem uma agricultura muito dependente de insumos químicos importados. Então, a área de bioinsumos, que é uma área que cresce a mais de 20% ao ano no Brasil, é uma grande oportunidade de investimentos. Como a produção de fertilizantes verdes. O Brasil pode produzir amônia verde através do biometano, através do hidrogênio. É um país que tem um consumo muito grande de fertilizantes com impactos positivos na nossa balança comercial e impactos muito positivos na redução de emissões de dióxido nitroso em função da utilização de nitrogênio. O Brasil é um país que pode dobrar a sua produção de biocombustíveis utilizando apenas 5% das áreas de pastagens degradadas. Isso tudo associado ao mercado de carbono e à necessidade que a aviação internacional tem de descarbonizar os seus processos, isso é um mercado garantido, e é um mercado gigantesco, e que só países como o Brasil e Estados Unidos têm condições de ocupar em grande escala. Só que os Estados Unidos também consomem uma quantidade enorme de combustível sustentável de aviação. Portanto, o Brasil tem condições de suprir todo o seu mercado e ser um grande exportador de combustível sustentável de aviação. O desenvolvimento, ou seja, a ampliação das plantas de biometano no Brasil. O desenvolvimento do biometano pode permitir ao Brasil construir pequenos hubs industriais em função da localização desse biometano. A Biogás estima capacidade de produção de 120 milhões de metros cúbicos dia de produção de biometano em função de resíduos agropecuários. E a substituição de insumos petroquímicos por biomassa, por bioinsumos, na química brasileira. Nós estamos agora iniciando um grande programa com o Senai, CETICT, com o Senai Cimatec, com o CBA, de construção de microbiorefinarias na Amazônia, a partir de resíduos de produtos locais. Por exemplo, o cacau, você utiliza a amêndoa e descarta 95% daquela biomassa que pode se transformar, por exemplo, em pectina. Você produz o açaí, você tem uma quantidade enorme de resíduo de açaí que você pode produzir um conjunto de produtos. O babaçu, você pode produzir óleos fundamentais para a produção de cosméticos. Enfim, você tem um conjunto de alternativas de substituição de insumos petroquímicos por insumos a partir da biomassa brasileira, que são oportunidades de negócio e que vão contribuir fortemente para a descarbonização da nossa economia e da economia mundial. Muito obrigada, secretário. Obrigada a todos os participantes, em especial um agradecimento à CNI, Davi, por nos receber nessa casa. Foi muito bom, muito importante para a gente estar aqui junto com vocês. Obrigada.